Salve galera, tudo bem? Eu sou o professor Felipe Moraes, professor de linguagem aqui do ProEnem, e eu estou aqui hoje com uma importante tarefa: chamar a atenção para as diferenças da redação UERJ em relação à redação do modelo Enem. Mas antes de nós falarmos, já deixa o seu like no vídeo, aperte o sininho, compartilhe com os amigos, faça parte das nossas redes sociais, venha compor a família ProEnem. A UERJ, ela tem um modelo de redação. Na verdade, eu não gosto nem muito de usar esse termo modelo, porque nos leva a uma estrutura que é fixa, ou uma estrutura que é pensada e planejada e que deve ser seguida à risca, não é? Na verdade, a UERJ tem um tipo de texto, ela exige uma produção textual que foge completamente àquilo que o Enem exige do candidato. Na redação do Enem, o tema ou ele já apresenta uma situação problemática, ou ele exige do leitor, do produtor de um texto, que ele problematize a partir das situações cotidianas. A UERJ não vai trabalhar necessariamente uma situação problemática, tampouco vai exigir que você, o produtor de um texto, siga um caminho de discutir uma situação problemática. Isso pode acontecer? Pode acontecer sim, mas não é uma regra, ok? Segundo ponto, a UERJ tem como base um livro. É desse livro que o tema surge. Então, eu preciso ter a leitura do livro? Sim. O livro é, obviamente, uma leitura muito importante para embasar e para sustentar aquilo que você vai defender. No entanto, nós não podemos, em hipótese alguma, pensar que a redação é uma redação sobre o livro. Não é isso. O livro servirá de apoio para sustentar as suas argumentações ao longo do texto. Por outro lado, o Enem não traz esse tipo de situação. Bem, isso significa dizer que a UERJ já traz para você um elemento cultural, um elemento que é um repertório muito importante para você usar. E você precisa mostrar de que maneira esse repertório é importante para o seu texto, dialogando com aquela temática. Para além disso, ainda existe uma característica crucial no Enem, uma característica muito marcante, que se encontra justamente na conclusão. Lá na conclusão do texto do Enem, você, candidato, precisa apresentar uma proposta de intervenção que esteja com 5 elementos: agente, ação, meio ou modo, finalidade e um detalhamento. Já no modelo de redação que a gente precisa produzir para a UERJ, já na redação que a gente precisa produzir para a UERJ, na verdade, esse tipo de estrutura não vai caber. Na verdade, a UERJ não quer encontrar no seu vestibular um modelo de redação. Ela não quer que você traga a realidade do texto do Enem para o vestibular da UERJ. É por isso que ela tem um vestibular isolado, um vestibular diferenciado, um vestibular sozinho. Nesse caso, como que eu faço então uma conclusão do texto, como o da UERJ? Bem, primeiro ponto é você fazer aí uma retomada das ideias que você mesmo discutiu no seu texto. A conclusão é isso, é você mostrar para o leitor a importância das ideias que vieram sendo discutidas no seu texto. Para além disso, você pode gerar reflexões críticas, ideias de projeções para o futuro. Você pode trazer um olhar categórico para o seu texto com críticas muito bem amarradas, sem problema algum. Lembrando, criticar não é falar mal. A crítica ela está associada e ela está atrelada a uma ideia de reflexão acerca do assunto que foi discutido ali. Para além disso, também
você ainda precisa considerar que, na temática apresentada pela UERJ, você precisa considerar que você pode ter um posicionamento favorável, um posicionamento contrário, um posicionamento moderado, fica a seu critério. Você precisa se posicionar diante desse tema. Esse tema costuma ser um tema um pouco mais subjetivo, não é sempre também, mas justamente por isso você tem aí a possibilidade de dialogar mais ao longo do seu texto. Considerando isso, você tem que pensar que o que a UERJ quer é a liberdade do autor de se colocar num texto dissertativo argumentativo. Logo, você precisa ter um texto que verdadeiramente disserte sobre o tema, ou seja, que reúna informações sobre o assunto, sobre o tema, que discuta isso por meio dessas informações que você trouxe e que, além de dissertar, você argumente. É por isso que ele é um texto dissertativo argumentativo. Então, quando eu argumento, eu tiro o teor expositivo, coloco as minhas justificativas, as minhas fundamentações, o meu olhar interpretativo para aquilo que eu vim apresentando e me posiciono. O posicionamento que você estabelece no texto precisa ser sustentado ao longo desse texto. Além do livro que a banca já te dá, você pode trazer diversos outros elementos, como pensadores, como outros livros de outros autores, como letra de música, como dados estatísticos, enfim, qualquer outro tipo de repertório que possa sustentar. Ah, mas eu sou obrigado? A UERJ não te obriga. A UERJ permite que o seu texto seja livre. Justamente, essa liberdade dada ao autor, ela visa a uma ideia de um texto cada vez mais autoral, de um texto que não esteja preso a amarras numa ideia estrutural, em um texto que não tenha um modelo fixado, como que a gente consegue encontrar, por exemplo, no Enem. Então, o que a UERJ quer é se deparar com um texto e aquele texto não ser um texto previsível, é não ser um texto que ela já sabe mais ou menos o que encontrar, onde encontrar em todos os outros. Ela quer que, ao se deparar com cada texto, ela tenha um texto diferente, mas que todos eles sejam dissertativos, argumentativos, ou seja, todos eles discutam a temática com um olhar argumentativo, tirando a ideia justamente de exposição das coisas que foram levantadas ali, e sim levantando, trazendo fundamentação, justificando, trazendo crítica, trazendo reflexão, trazendo diálogo entre informações. E para isso, o autor fica aí livre, ele recorre aos recursos que ele quiser. O que a UERJ vai analisar com muito afinco é a fluidez da sua escrita. Para isso você precisa recorrer aos recursos de coesão, de coerência, de progressão temática. Você precisa pensar justamente no diálogo que se estabelece entre cada parágrafo para pensar numa ideia progressiva dessas ideias. Você precisa pensar também na modalidade da língua, cumprir com a norma padrão, atribui ao texto objetividade, clareza, dá ao texto um olhar interessante e importante para o gênero exigido. Essas são as diferenças que a UERJ apresenta em relação ao vestibular do Enem. Eu espero que vocês tenham curtido essas dicas e convido-os novamente para curtirem aqui o nosso vídeo, compartilhar com todo mundo, assinar o sininho e fazer parte das nossas redes sociais. Vem com a gente, vem galera!